Ainda queria falar com vocês a respeito da morte do ex-presidente americano. Inclusive, o presidente Lula postou também nas redes sociais ontem uma homenagem a Jimmy Carter. Disse ele nas redes sociais: Jimmy Carter foi senador, governador da Geórgia e presidente dos Estados Unidos. Foi, acima de tudo, um amante da democracia e um defensor da paz. Lula escreveu nas suas redes sociais uma homenagem ao ex-presidente que nos deixou ontem e escreveu: no fim dos anos 70, no fim dos anos 70, pressionou a ditadura brasileira pela libertação dos presos políticos. Depois, como ex-presidente, continuou militando pela promoção dos direitos humanos, pela paz e pela erradicação das doenças na África e na América Latina. Carter conseguiu a façanha de ter um trabalho como ex-presidente ao longo de décadas, tão ou mais importantes que o seu mandato na Casa Branca. Foi o que escreveu Lula. Criticou ações militares unilaterais de superpotências, o uso de drones assassinos, trabalhou junto com o Brasil na mediação de conflitos na Venezuela, na ajuda ao Haiti, criou o Centro Carter, uma referência mundial em democracia, direitos humanos e diálogo. Será lembrado para sempre como um nome que defendeu que a paz é mais importante condição para o desenvolvimento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários e compatriotas nesse momento de despedida. Foi a homenagem feita por Lula, o presidente Lula, ao Jimmy Carter, que morreu ontem aos 100 anos, né? Ele que estava numa luta contra um câncer, suspendeu os tratamentos, estava recebendo atendimento, né, o tratamento paliativo, nessa reta final da sua vida. Ele que perdeu também a esposa recentemente. E é curiosa essa história dele, né, Thales? Começando com você, eu acho que o presidente Lula aí resumiu o sentimento dele em relação a Jimmy Carter. Outros sentimentos e avaliações se somam a essa. Qual é a sua? Olha, o Carter foi uma figura fundamental para a democracia na América Latina. Ele se opôs à ditadura aqui no Brasil e se opôs à ditadura, a vários regimes ditatoriais na América Latina. Com a posse dele nos Estados Unidos, a partir dali, os regimes não foram conseguindo sobreviver na América Latina, porque a posição dos Estados Unidos era fundamental. Como foi agora na questão o Biden em relação ao Bolsonaro. A partir do momento em que o Biden se colocou, o governo Biden se colocou, que não admitiria, não concordaria com uma ditadura no Brasil, o Bolsonaro perdeu, os militares, especialmente os militares brasileiros, passaram a dizer: ó, é melhor a gente não se meter com isso. Então, e até uma parcela do empresariado. Então, a força dos Estados Unidos é importante. O Carter soube usar essa força dos Estados Unidos para defender a democracia, especialmente aqui na América Latina. E mostrar, ele vinha de uma organização internacional chamada Trilateral, e mostrar que para o desenvolvimento do mundo, organismos, regimes autocratas não ajudam a economia mundial, a ditadura, a autocracia não ajudam a economia mundial. O Carter trouxe essa visão de mundo e para os Estados Unidos, para a maior nação do mundo, do planeta, e para evitar que a América Latina caísse num poço sem fundo. Nas lembranças aqui, quando o Lula fala sobre a questão da ditadura, né, Jimmy Carter manteve um amplo contato com dissidentes brasileiros do regime militar. Um deles que tinha canal aberto com o presidente era Dom Evaristo Arnes, segundo até tem uma reportagem do UOL contando esses bastidores. Várias cartas, conversas entre os dois revelam o objetivo mútuo em forçar a abertura, né, do regime militar no Brasil. Essa é o olhar aqui do Brasil, mas há outros pelo mundo, né, Madá? O que te chama a atenção quando a gente lembra da trajetória de Jimmy Carter? É viver 100 anos, né, Fabiola? Boa 100 lembrança. A gente falou anos, sobre o risco da vida não hoje, é? né? E ó, eu até peguei uma coisa tão interessante aqui. O obituário dele no New York Times já estava pronto há muito tempo. Há muito tempo. E foi feito pelo correspondente da Casa Branca, super antigo deles, que é o Peter Baker, e por um outro cara, que é o Roy Reid, que cobria o Sul e cobriu todo esse processo da redemocratização da América Latina.
O Roy Reid deixou o obituário pronto e morreu em 2017. O cara que fez o obituário morreu antes dele. Uma vida longa e uma vida em que sempre as opiniões dele foram consideradas. Ele era um homem de visão. E nesses tempos em que a gente vive, que se confunde beligerância e ser boquirroto e falar palavrão com coragem, em que se confunde autoritarismo com autoridade, sendo que são coisas opostas, quem tem autoridade não precisa ser autoritário, não é verdade? O Jimmy Carter era um símbolo de quem conseguia ser um estadista. Ele é de uma Casa Branca assolada pelo Watergate e ele muda a posição dos Estados Unidos com relação a todas as ditaduras latino-americanas. E isso foi muito importante. E o importante é o seguinte, ele autoriza a primeira publicação de relatórios sobre direitos humanos dos presos políticos latino-americanos, dizendo textualmente que havia tortura. Hoje nós somos parceiros comerciais no BRICS de sei lá quantos países que torturam sistematicamente sua própria população, tem campos de concentração de minorias e nós não assumimos isso. Nós não apontamos isso. Que o Brasil possa aprender com Jimmy Carter. Direitos humanos não são negociáveis, né? E essa é uma lição que a gente, infelizmente, jamais aprendeu.